existe hoje em dia já uma tendência a buscar das pessoas, principalmente em países mais desenvolvidos, que têm preocupação ecológica, de procurar, vamos dizer assim, automóveis que são mais, que poluam menos ou que não poluam. Na realidade, não existe poluir menos. Todos poluem. Só que uns vão poluir mais, né? Uns vão poluir bem mais, como os carros, por exemplo, a diesel, e outros você vai ver que existe uma. Você fala assim, o carro ele é elétrico. Sim, mas para você produzir um carro elétrico, você gastou combustível de alguma outra forma, ou transportando alguma coisa, ou mesmo nas máquinas dentro da indústria, para você chegar até o aço, para você chegar. Então, sempre tem, vamos dizer assim, um custo de carbono, né, nesse carro, mesmo ele sendo elétrico e queimando zero, produção zero de carbono. Agora, mas para produzir o carro existiu um custo em carbono, ou seja, emissão de CO2. A gente já viu isso na aula passada, né? Tá bom. Então vamos lá. Então, combustíveis convencionais e alternativos podem me atrapalhar a qualquer momento para fazer perguntas, tá, gente? Eu estou vendo aqui o chat aqui do lado, mas vocês podem me atrapalhar a qualquer momento para fazer perguntas. Então vamos lá. Aí, esses carros elétricos, digamos que daqui a 10 anos todo mundo esteja usando, aí tem as baterias também, né, que é prejudicial. Aí é outra, né? Eles vão ter a gente vai ter que, como a gente tem hoje essa preocupação com as baterias de nossos celulares, né, com as baterias, porque o celular é engraçado, como a tecnologia avança, a gente esquece das coisas. Quando eu comprei meus primeiros celulares, as baterias eram removíveis. Não sei quem teve celular assim. A gente tirava a bateria, trocava, eu já cheguei a trocar a bateria de celular, comprar outra, porque a minha não estava funcionando bem, né? E hoje em dia as baterias de celulares, elas são embutidas de uma forma que você, para poder trocar, tem que ir a um técnico, né? Porque você não consegue trocar. Porque antigamente ela abria, tirava a bateria, botava outra. Eu cheguei a ter duas baterias para um celular que eu tinha, porque eu viajava muito e eu enchia as duas baterias e eu trocava uma pela outra para poder ter autonomia. Hoje em dia ninguém nem lembra que bateria existe no celular e que não pode descartar, portanto, o celular como lixo comum, porque ele vai ter ali a bateria que tem que ser descartada corretamente. Tá certo? Então, os carros é a mesma coisa. As baterias dos carros, a gente vai ter que existir aí um programa aí com certeza, as empresas, as indústrias vão criar programas para exatamente a devolução, né, dessas baterias, porque a gente não pode jogar num ferro velho como a gente joga hoje um carro. Tá? Aliás, nem para bateria hoje de carro a gente pode fazer isso. O ideal é quando você for trocar a bateria, deixar a sua lá e pegar a nova, porque eles vão dar um descarte correto. Algumas empresas até pagam porque eles aproveitam o parque lá, a carcaça, até eles aproveitam alguma coisa dela. Pois bem, continuando aqui então. Pronto, aí está melhor. Energias convencionais, alternativas e renováveis. Aí está melhor o texto. Vamos lá. O primeiro aí, olha, quem já viu isso aí de perto, né? O de cima, né? Que é esse enorme, duas experiências minhas. Eu vou muito para João Pessoa. E no caminho para João Pessoa, na subida da serra depois da cidade chamada Santa Luzia, próxima a Patos, que a maioria conhece Patos, né? Mas logo depois de Patos tem uma cidadezinha, Santa Luzia, e logo depois de uma serra. Na subida dessa serra sempre ventou muito. O que foi feito? Um parque eólico. Existe um parque. Aí de longe você, como lá, você tem um vale, aí tem a subida da serra, aí lá do vale você vê lá na serra, você vê muito desses geradores eólicos. Eu já tive até curiosidade de entrar para ver de perto. E em viagens também já passei muito por caminhões carregando esses bichos desmontados, enormes. O caminhão que carrega isso aí é enorme. Inclusive é um transporte especial, tem que ter os batedores para poder. Então é bem interessante isso aí, muito grande. E um gerador desse aí já gera energia aí enorme, né? Então,
Eles fizeram um parque eólico, e no litoral norte da Paraíba também tem, e em Fortaleza também tem um parque eólico. No Porto, lá tem alguns geradores desses, então estão espalhando. Por quê? É vento, gente. Lógico, tem algum custo ecológico? Tudo tem. Não tem como dizer assim, não, isso aqui não vai causar mal nenhum. Algumas pessoas estão analisando a questão do barulho que isso aí faz, às vezes, e estão analisando a questão também de morte de aves tal, com relação a isso aí. Mas, gente, polui muito menos do que se você queimar um combustível fóssil. Então, energias convencionais são aquelas obtidas de combustíveis fósseis. O carvão, o petróleo e o gás natural. Tá? Entre outros, né? Eu coloquei aí os principais. O carvão, o petróleo e o gás natural são as nossas fontes primárias há muito tempo de energia. São os combustíveis que são mais usados pela humanidade, né? E, inclusive já provocou guerras, já provocou situações complicadíssimas, porque quem domina esses combustíveis tem o poder. Né? A realidade é essa. Essas fontes de combustíveis, quem domina as fontes tem o poder. Uma energia alternativa, ou mais precisamente, uma fonte de energia alternativa, é aquela que pode substituir energias convencionais ou fontes de energia, seja por causa de seu menor efeito poluidor, seja fundamentalmente por sua possibilidade de renovação. E isso é importante. Possibilidade de renovação. Por exemplo, energia eólica é renovável. O vento não vai parar. Tá? Pode até mudar de uma região para outra o regime de ventos, mas não vai parar. É uma energia renovável. Energia solar é renovável. Agora, petróleo, para renovar demora milhares de anos. Eu não posso chegar agora e enterrar um bocado. O petróleo, para quem não sabe, é origem marinha, né? Principalmente algas. Eu não posso enterrar um bocado de alga, de vida marinha, deixar ali e daqui a 20 anos ter petróleo. Não tem, são milhares de anos. Pressão, temperatura, e aí ocorre a formação do petróleo. A mesma coisa o carvão. O carvão tem uma formação parecida com o do petróleo, só que já a partir é mais terrestre, vamos dizer assim. Tá? Mas é o mesmo processo, só terra, pressão elevada, temperatura, milhares de anos, e aí vai decompondo a matéria orgânica e ela vira carvão. Repito, não confundir carvão mineral com carvão vegetal. O carvão que a gente usa no churrasco é o carvão vegetal. O carvão que ele se usa nessas termoelétricas e tudo mais, indústrias também, lá na Europa usa muito para produção de energia, é um carvão mineral, tá? Extraído de minas até hoje, tá? Enquanto que o carvão que a gente produz vegetal, ele demora pouco tempo, é só deixar a madeira em contato com pouco oxigênio, queimando com pouco oxigênio, por isso que eles enterram, que você vai formar o carvão. Vai ocorrer uma queima parcial, né, ali e vai formar o carvão. Já o carvão mineral não, é fruto da decomposição de matéria orgânica por milhares e milhares e milhares de anos. Então, isso aí seria uma energia renovável, portanto, uma energia alternativa, tá? Ela tem essa característica também de ser renovável. A energia renovável é a energia obtida a partir de fontes naturais, virtualmente inesgotáveis, como a solar, lógico. O sol vai se acabar. Mas quando o sol se acabar, a gente também vai se acabar junto. Então, não tem como a gente dizer assim, não. O sol é uma energia praticamente, é uma fonte inesgotável, até que um dia ele acabe. A eólica, vento, marés, Fortaleza tem uma de marés, é interessante o equipamento, é um equipamento que é como se fosse um braço mecânico. Vocês estão vendo aí, né, que eu estou com uma câmera aberta. É um braço mecânico aqui que ele faz esse movimento com as ondas, na realidade, né?
Então a maré baixa e sobe com as ondas, e aí aquele movimento ali de ondas, ele vai, aqui, isso aqui, esse braço quando se move, ele vai girar um sistema que vai gerar energia. Então, a energia das ondas, na realidade, né? Geotérmica, que usa o calor natural, né, algumas regiões da Terra, para produzir energia, e no âmbito da sustentabilidade, ou seja, sem originar uma acumulação de CO2 adicional. Alguma pergunta tem aqui? Bom, placas solares, né, energia solar, volto novamente, né, quando eu vou para João Pessoa, lá na Paraíba, numa cidade, meu Deus, eu esqueci onde aqui, o nome daquela cidade agora, mas é uma cidade antes de Patos. Olha a região de Patos, como é que está, ao redor de Patos, né? Estão usando vento, não é em Patos a cidade, mas é tudo ao redor lá. Patos é a cidade mais importante dessa região. Então, antes de Patos, logo indo daqui para lá, depois de Patos, tem a eólica, e um pouquinho antes tem um parque enorme com geradores solares. Enorme, você é a perder de vista, com geradores solares. E a boa notícia é que o IF Sertão, todos os seus prédios estão gerando a sua energia, inclusive o nosso em Uricuri. A gente instalou, nesse período de pandemia, enquanto vocês estavam em casa assistindo as aulas, foi instalado um sistema de geração no telhado daquele bloco de laboratório, onde tem um laboratório de química. Foi ali naquele telhado agora, e em parte ali da parte administrativa, foram instaladas placas para a geração de energia solar. Tá? Então, por enquanto, está gerando e está se devolvendo para a rede, né? Para a empresa de energia, está se, entre aspas, vendendo, né? Que a gente gera e recebe, não recebe dinheiro, mas recebe depois em descontos. Mas o cálculo que foi feito foi para gerar energia para todo o instituto funcionar sem precisar estar pagando conta de energia. Então, provavelmente, no retorno aí, a gente vai voltar, vai poder usar ar-condicionado, os equipamentos, tudo direitinho, e tudo sendo pago por energia solar, certo? Então, é bom que a gente vai aprender também, se for necessário, estão sendo treinadas pessoas lá, alguns professores e tal, que a gente vai poder ter acesso a como funciona essa tecnologia, tudo isso, a gente pode até fazer depois lá, quando a gente estiver de volta. Tá certo, gente? Alguma pergunta? Bom, continuando. Aí é o seguinte, essa é a matriz elétrica brasileira. Eu não lembro de quando foi isso aqui, gente. Eu vou ficar devendo a vocês. Eu tinha colocado essa data, mas eu procurando aqui agora não achei. Mas é coisa de últimos 15 anos por aí. Tá? Então veja que nós temos a solar com apenas 1,2%. Isso tem aumentado. Hoje, com certeza, já é maior. Hoje, com certeza, já é maior. Carvão mineral. Olha só, a gente usa carvão mineral. Que região é daqui? Onde é que tem essa região que usa carvão mineral? Sul do país. Eu conheci a cidade, lá, quando eu estava no doutorado, eu conheci a cidade que lá tem umas siderúrgicas e elas usam o carvão mineral. Lá tem mina de carvão nessa região. Então a gente tem pouquíssimo carvão, mas a gente tem. É uma cidade chamada Tubarão, no sul, talvez a última cidade antes do Rio Grande do Sul, no sul de Santa Catarina. Lá eles usam carvão mineral. Tá? Tem mina, extraem o carvão e usam lá para produção de energia, para produzir metais, né? Uma metalúrgica, para produzir purificação, para obter aço, essas coisas. Né? Então você tem petróleo, 5,2%. Isso aqui gente, eu estou falando para geração de energia elétrica, tá, gente? Aqui, o petróleo que está aqui não está incluindo dos carros, né? Por favor. Aqui só está incluído o que é usado para geração de energia elétrica. E onde é que é usado esse petróleo? Termoelétrica, geralmente a partir de diesel, normalmente, né? Ou gás natural. A gás natural está aqui embaixo. Veja que a gás natural usa bem mais, 7,8%. Maior do que esse gasto com
consumo com petróleo. Há pouco tempo teve os apagões no país, se vocês lembram. E a gente está tendo um agora, né, lá no Amapá. Mas ali foi mais um acidente. O que aconteceu há uns anos atrás foi um apagão porque os níveis dos reservatórios estavam muito baixos. E aí a geração de energia a partir de hidrelétrica fica limitada. Aí hoje no Brasil, vários locais têm um sistema que usa gás natural ou usa petróleo alternativo, que só entra em serviço caso a fonte de hidrelétrica não seja suficiente. Esse sistema, ele chama emergencial, não sei dizer como é que ele está hoje. Ele chegou a ser usado há uns anos atrás. E, obviamente, esse custo vai para onde? Para a conta de energia. Então, a conta aumenta bastante quando você usa essas fontes, petróleo e gás natural. Por quê? O custo é alto para usar eles para estar produzindo energia. Nós temos a eólica com 8,6%. Veja como a eólica aumentou. E eu tenho certeza que hoje, se a gente for pegar os valores de hoje, esse valor está maior. Porque se instalou muito, nos últimos 20 anos, foram instalados assim, muitos parques eólicos. Muitos parques eólicos. Aqui em casa, eu já tive vontade de colocar energia solar e tenho vontade, só por curiosidade, de colocar um pequeno gerador eólico. Só para entender o funcionamento, para ver na prática como é que é a coisa. Eu sou curioso por essas coisas, né? Então, mas o preço ainda é salgado, né? Se bem que tem um retorno, né, da energia elétrica, mas o preço é salgado. Um geradorzinho eólico pequeno está na faixa de R$ 1.000, R$ 900, é muito caro ainda. Biomassa, 8,6%, vejo que bate com eólica. Biomassa, para quem não sabe, usando principalmente resíduo, né? Por exemplo, a gente pode usar, por exemplo, resíduo de cana-de-açúcar para poder produzir energia. Isso já, algumas indústrias, algumas lá no Sudeste, né? Algumas usinas fazem isso. Eles tiram o caldo da cana, né? E fica aquele resíduo da cana, e aquilo ali é seco e é usado como biomassa para a produção de energia. E a nossa maior fonte, olha para cá. Nossa maior fonte é hídrica, ou seja, a partir de hidrelétrica. O Brasil depende muito de hidrelétricas. E a hidrelétrica depende muito de chuva. Depende muito de ter muita chuva para poder encher os reservatórios. Nos últimos anos, a gente teve assim um aumento grande dos reservatórios. Se vocês terem ideia disso que eu estou falando, está aparecendo aí a tela, não está? Quando vocês quiserem ver como é que está o reservatório, é só colocar OMS. OMS. OMS, desculpa. OMS. É o Operador Nacional do Sistema. Aí, aqui tem reservatórios. Tem muita informação interessante aqui. Nós vamos ver reservatórios e vamos ver como é que está o São Francisco. Aí ele vai dar por região, olha, Sudeste, Centro-Oeste, aí dá os rios, os principais sistemas, né? E vamos o Sul e o Nordeste. Nordeste, aqui o São Francisco, que corresponde a 96,9% da energia gerada, né, para a região, tem Três Marias, que está com 31%, isso aqui são dados de hoje. Ah, não, volume útil está aqui. Isso aqui é o que ele gera, é o que ele representa em geração. Tá? Mas o volume que está hoje está mais de 50%. Ó. Aqui também, Sobradinho, está com mais de 50%. E Itaparica, para quem não sabe, é perto ali, depois de Floresta, no caminho como quem vai já para Lagoas ali, está com 78%, 80% praticamente. Então, a primeira aqui é na vinda do Rio, né? A primeira é Três Marias, aí depois Sobradinho é a que tem lá em Petrolina, é próximo a Petrolina, né? Bem pertinho de Petrolina. Quem vai lá conhece, ó, quase 60%. E Itaparica é a que está mais para baixo, mais próximo do mar. É Itaparica. Mas Itaparica é pequena, né? Ó, só 6,62. Eu conheço Sobradinho, conheço Itaparica, não conheço Três Marias.
Essas duas, inclusive, eu estive dentro do sistema, olhando como é que funciona por dentro, visitando, né, a usina. Muito interessante. É um passeio, inclusive, com turmas a gente levou turmas do IF lá para conhecer. Foi turma quando eu trabalhava em floresta. Nessa época, a gente foi a Itaparica. Conhecemos Itaparica, muito bonito. É fantástico você conhecer uma usina por dentro. É você olhar assim, qual. Vou explicar agora, Maria. Qual a capacidade humana de criar E olha que essas usinas são pequenas, né? As maiores do mundo tem uma. Hoje em dia, acho que a maior do mundo fica no Egito. Mas você tem, por exemplo, lá no sul, as usinas são enormes, né, de geração. Essa porcentagem aqui, que eu estou aqui em cima dela agora, ela representa quanto o sistema gera no total de energia do São Francisco. Então, Itaparica gera 6,62%, ou seja, representa 6,62% do sistema. Sobradinho representa 58% do sistema. E Três Marias representa 31%. Então, quem gera mais energia das três é Sobradinho para o Nordeste. Né? Agora, como é que está o volume hoje? O volume útil. O volume que pode ser usado para gerar energia. O de Itaparica está em 78%, quase 79%. O de Sobradinho e o de Três Marias, eles estão em 51%. Certo? Um detalhe importante. Uns 3 ou 4 anos atrás, eu sempre acompanho esse percentual, gosto de olhar. Há uns 3 ou 4 anos atrás, Sobradinho chegou a ter 12%. Se vocês terem ideia de como desceu. Passou um tempo aí de seca e chegamos a. Sobradinho só tinha 12% de volume útil. Quase zerou, quase parou de gerar energia. Aí choveu muito esses últimos anos, tem chovido com constância, né? Principalmente antes de Sobradinho, lógico. E aí hoje o volume recuperou e está em 51%. Tá? Então, essa é a nossa geração energética do Nordeste. Aí no Norte você tem sistema no Amazonas, no Tocantins, a Serra da Mesa e Tucuruí, que é enorme também, Balbina. E você, no Sul, você tem aqui aonde? O Sul, você tem Capivari, Iguaçu, que é no Rio Iguaçu, né? Você tem Jacuí, então você tem todas essas, todas aqui são usinas que geram energia. E no Sudeste e no Centro-Oeste, vocês têm essas daqui. Então é bom que vocês tenham uma questão até de curiosidade, né, de saber como é feita a geração de energia. Três Marias, né? Então vejo que todas estão com a capacidade muito boa, com algumas exceções, como essa Capivara, mas ela gera pouco para o sistema, e está com 4,42%. Então, veja que tem sempre uma muito baixo nessas regiões aqui. Mas, assim, a maioria está acima de 30%. Né? Então, aqui é o total do sistema lá. Então, ele está, em média, com 17%. É baixo, né? 18%. Aí o Nordeste está bem, com 52%. Lembrando que todos esses sistemas foram interligados, então isso quer dizer que a energia que gera no Nordeste, ela pode abastecer o Sudeste e assim por diante. Existe uma possibilidade de interligação dos sistemas para quem está precisando hoje em dia. Mas é isso. Veja que voltando para cá, olha como nós dependemos dessa energia, né? Ou seja, 60% da geração de energia, e isso não é diferente hoje, não é muito diferente. Talvez tenha baixado um pouco, não sei, tem que olhar dados atuais, mas não baixou muito além disso aí. Tá? Nós ainda importamos 4,8%. Essa importação, a gente fala importamos, mas a gente importa de países vizinhos, até de usinas que estão em 2 países. Né? Nós temos usinas que são binacionais. Né? Então, obviamente, parte que a gente compra da usina lá é importado. De elétrica, eu não sei o que é isso aqui, realmente isso aqui eu teria que olhar o que é. Então, outros fósseis. E a nuclear, que no Brasil até ensaiou um pouco a nuclear. Nós tivemos Angra 1, né, e depois parou praticamente, mas ela representa, olha só, 1% só
1,2% da geração de energia do país. Na Europa, estão desativando usinas nucleares, né, cada vez mais estão reduzindo a usina nuclear da matriz energética e substituindo por eólica ou por... Mas isso é tudo planejamento. Você não pode... O Japão, depois daquele acidente que teve, que a usina foi inundada, que teve problemas do maremoto, eles também resolveram desligar várias usinas, só que não é assim. Eu vou desligar. Porque se o cara chegar assim, eu vou desligar que eu não quero mais isso, obviamente as pessoas vão ficar sem energia. É uma coisa planejada. Tem que ser uma substituição, redução, substituição, até que possa haver o desligamento. Então você tem que substituir por outra coisa. Porque senão as pessoas ficam sem energia. E hoje em dia o consumo de energia só aumenta. Aliás, tudo que a gente faz é aumentar o consumo de energia. Hoje em dia, a nossa vida depende completamente. Vejam as reportagens, vejam, acho que é muito ilustrativo da vida moderna, o que aconteceu no Amapá. Vejam as reportagens do que aconteceu lá, o que as pessoas disseram, como foi viver sem energia. Aquilo ali mostra claramente a nossa dependência hoje da energia elétrica e tende a aumentar cada vez mais. Agora, também tende a aumentar a geração e a eficiência da geração a partir dessas fontes alternativas, principalmente energia solar. A energia solar está entrando com toda. A gente, infelizmente, não tem um governo, e não teve ainda um governo que investisse maciçamente nisso, porque tem que ter, nesse caso aí, um investimento governamental para incentivar. E qual seria o investimento? Reduzir impostos, zerar impostos, facilitar as indústrias que produzam placas, que produzam, entendeu? Facilitar as empresas que instalam. Tem que se facilitar isso aí, gente. Por quê? É uma questão estratégica. Você você reduz o consumo de outros tipos de energia, tá? Você aumenta a segurança, né, energética do país. Tá? Então, a questão de perder um pouco agora, mas gerar uma garantia para o futuro. Além de gerar tecnologia. Esse sistema de... Volta lá, professor. Certo. De hidrelétrica parece ser bem mais complexo do que o de energia fotovoltaica e eólica. De mais gasto também. Você está falando de... Eu estou dizendo aqui que a energia hídrica, a de energia... Sim. Parece ser bem mais complexa e mais cara do que as outras. A fotovoltaica, sim, a eólica. O problema é assim, cada uma tem seu custo, né? Porque imagine, por exemplo, voltando ao que eu vi lá na Paraíba, uma coisa é botar uma placa solar em cada casa, que seria o que está sendo feito na Europa. Está assim, reduzindo muito o custo para a instalação, e as pessoas estão instalando. A gente... das ondas, né? Obrigado. É isso mesmo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu voei agora aí, realmente. A gente vive vivendo e aprendendo. Qual é o custo de uma hidrelétrica? Inundar uma vasta região. Bom, gera um custo de, por exemplo, quando a gente passa por Itaparica, a cidade lá de Petrolândia foi submersa. Mudaram a cidade de lugar, né? Reconstruíram a cidade. A vantagem, como foi reconstruída, ela foi construída bem organizada. Então você vai em Petrolândia, as ruas são todas simétricas, tal. É bem bonito de visitar. E quando a usina está muito seca, dá para você ver o teto de uma igreja que tinha no centro da cidade, dentro do reservatório. É bem interessante. Já fui lá, tem a Ilha do Barra, né? Eu já fui lá, minha família é de lá. Já fui lá, pronto. Então, eu passava muito por lá, porque eu fiz meu mestrado em Aracaju, e era caminho para ir para Aracaju, era ali. Então, eu passava assim, mês a mês eu passava por ali, aí eu via sempre, eu consegui ver vários níveis daquele reservatório e vários níveis da igreja, aparecer mais ou aparecer menos. Aí, veja, é um custo, porque animais têm que ser relocados, perdem o seu habitat, né? Agora, também, por outro lado, quando eu passo, as últimas vezes que eu passei, tem criação de peixe hoje lá na região, o pessoal está ganhando com piscicultura,
Então você também gera renda nesse sentido aí, né? Aquele cara que conseguiu. E, obviamente, isso tem que ser organizado pelo governo. Por quê? Se vai inundar uma área em pleno sertão, né? E ali você vai ter agricultores que vão perder terras e tudo, você tem que pegar esse pessoal e dizer, ó, vamos treinar vocês para fazer piscicultura. E aí custear esse pessoal até ter condições deles produzirem. Pronto, resolveu o problema. O custo disso não é alto. O custo disso não é alto. Pelo contrário, lá na frente vai gerar assim, um valor social gerado muito grande. Né? Então, tudo tem que ser muito planejado. Não é assim, vamos inundar ali. Não, tem que tirar os animais. É um custo enorme para fazer isso aí. Mas aí você, a eólica. Pelo que eu vejo, assim, a eólica é a mais simples, entre aspas, de ser implantada. Porque você não tem que inundar nada. O problema da solar, tem que botar as placas em algum lugar. As placas têm que ser instaladas. E você, quando instala a placa, embaixo não vai nascer mais nada. Praticamente, porque eles vão estar absorvendo a luz do sol. Então, em que lugar vai se instalar a fotovoltaica? Em lugares que não dá para agricultura. Vamos dizer assim, as regiões que eu vi que foram escolhidas ali perto de Patos eram regiões que praticamente estavam desertas já. Por quê? Nem a Caatinga estava mais, devido à realmentação do homem e tudo, você já tinha ali degenerando muito a região. Então, o que é que eles estão fazendo? Instalando placa solar. Regiões desérticas, eu acho ideal essa situação. Porque agora, então, eu vejo que cada um tem que. Eu não vou pegar, por exemplo, uma região onde o solo é bom, onde chove muito, para instalar a placa voltaica, para fazer parque solar. Eu vou fazer isso em regiões onde você tem muito sol e onde você não pode ter agricultura, ou pelo menos a agricultura é muito cara para se fazer ali. Então instala, aí dá certo. Certo? Quanto nesse caso aí, a gente tem que saber onde vai instalar as coisas, para não estar, vamos dizer assim, deixando de produzir alimentos onde é possível, para produzir energia, que também não é lógico. E, obviamente, se a gente começar a investir em propagar e que as pessoas instalem em casa, se fosse mais barato, eu já teria instalado aqui em casa. Já tem instalado aqui em casa, que é muito sol e eu tenho área em cima do telhado para fazer isso. Né? E eu vejo várias empresas hoje fazendo, a gente está fazendo, né? Nós estamos, no IF está sendo feito, então há essa possibilidade de fazer isso aí tranquilamente. Alguma pergunta a mais, gente? Aqui é gráficos com evolução, aqui da energia eólica e aqui da energia solar. Tá ruim esse gráfico. Capacidade instalada. Esse aqui é energia eólica, esse da esquerda, tá bonzinho, né? Esse tá horrível, eu não achei com melhor qualidade, tá? Mas vejam que de 2010 até 2020, então tá bem atual. Olha o aumento da energia eólica. E pelo que eu vi nas estradas, eu estive viajando muito ultimamente, e é muito caminhão transportando esses equipamentos, muito caminhão. Então a tendência é aumentar. Então, veja que nós tínhamos aqui em megawatts instalados 932 e hoje temos 17 mil. Olha o que aumento vertiginoso, né? E a tendência é aumentar. Na solar também, aqui é um gráfico onde é uma projeção, né? Aqui está até 2020, acho que esse dado também é projeção. Até 2019 deve ser dado real. A partir daqui deve ser projeção, projetada até 2024. Olha de onde começou em 2004, olha onde a gente está chegando agora. Né? Então vejam que existe uma difusão muito grande dessas fontes renováveis de energia. E poderia ser muito mais se tivesse mais apoio governamental, que é fundamental nesses casos. Bom, vamos ver um pouquinho então dos combustíveis. Aqui a gente é químico e aí a gente tem que entender um pouquinho dos combustíveis, né? Gasolina e suas variantes. Vocês já sabem o que é a gasolina? Mistura de hidrocarbonetos. Vocês já sabem disso. De onde vem a gasolina? Petróleo. Como se retira a gasolina? Destilação fracionada.
destila o petróleo, uma das frações que se obtém é a gasolina. Tá? Tem gasolina de pior e melhor qualidade? Tem. Porque a destilação pode ser melhor ou pior. Pode separar mais ou separar menos. E a gente sabe que quanto mais o custo da separação é alto. Então tem gasolina, a chamada gasolina Pódio, que é vendida pela BR Distribuidora. Aqui em Juazeiro só tem um posto que vende ela. Enquanto que o preço normal de gasolina aqui está mais ou menos em R$ 4,70, R$ 4,80, a Pódio está quase R$ 7. Algumas pessoas colocam, porque tem dinheiro, coloca. Eu, infelizmente, tenho que colocar a gasolina ruim mesmo, né? Cuidado para não confundir com gasolina aditivada. Cuidado para não confundir com gasolina aditivada. Outra coisa, a gasolina aditivada. Então, a gente tem a gasolina comum e a aditivada. O que é aditivada? É a comum com aditivo, não é a Pódio. A gasolina aditivada é a gasolina comum com aditivo. Aí você tem essa gasolina Pódio, que aí já é uma gasolina de melhor qualidade. Vocês sabem o que é que dá? Me respondam, por favor, queria ouvir vocês. Vocês sabem o que é que dá qualidade à gasolina, ao combustível, para funcionar num carro, por exemplo? O que é que dá qualidade a ela? Sabem ou não? Só vocês querem entender o que é que dá qualidade no combustível, na gasolina? Me ajuda aí. Ou já sabem? Se já sabem, eu passo para frente. Professor, tem a ver com a quantidade de carbono que tem no petróleo? Não exatamente de carbonos, mas tem a ver com a quantidade de alguns componentes mais específicos. Pronto. Não, Diego, não falo não. Deixa eu falar para vocês. Estou brincando. Ó, qual é a função do combustível dentro de um motor de carro? Né? A função do combustível é queimar. Queimar e gera energia. Quando queima, ele explode. Como ele explode, aumenta a temperatura, os gases sofrem expansão. Nessa expansão, eles empurram o cilindro do motor do carro. Dentro do motor do carro você vai ter, na prática, o motor nada mais é do que um cilindro com um pistão dentro, que é como se fosse uma seringa de injeção. Quando o combustível explode aqui em cima, empurra esse pistão. Dá para ver aí, né? Eu estou aqui, acho que dá para ver. Quando ele empurra esse pistão ele tem uma manivela embaixo dele, e embaixo tem um eixo de manivela. Quando você empurra o pistão, ele faz esse movimento aqui, ó, de girar a manivela embaixo. Isso é que gera o giro do motor. Isso é que gera o giro do motor. Então, a função da gasolina é empurrar o pistão quando explode. Ela tem que explodir gerando. Só que tem um problema. Não tem como você explodir toda vez que o pistão desce. Como é que funciona então o motor de um carro? Vou falar de um carro de 4 tempos. Tem carro de 2 tempos, tinha, né? Hoje não tem mais não, moto 2 tempos. Tem muito motor de 2 tempos, mas eu estou falando de 4 tempos. O 2 tempos é muito mais simples, porém é muito mais poluente. Hoje em dia todo carro é de 4 tempos. Como é que funciona o motor de 4 tempos? Muito simples. Quando você gira o motor não começa a funcionar sozinho. Ele tem que ser girado inicialmente de forma elétrica. Então, acoplado a ele, você tem um motor elétrico ligado na bateria do carro. É por isso que o carro sem bateria não funciona. Então, quando você dá partida no motor, na realidade você não dá partida no motor. Você dá partida no motor elétrico. Esse motor elétrico acopla no motor do carro, faz ele girar, dá um giro inicial nesse motor, e quando o motor pega, ele desacopla. É assim que funciona o motor de um carro, para ligar. Antigamente, né, que você vê o filme antigo, o pessoal ficava com a manivela dando giro inicial do motor, porque não tinha motor elétrico para fazer isso. O pessoal dava o giro. Quem viu em motor de barco, motor de algumas motocicletas, tem um pedal para você dar a partir do motor, que é para dar o giro inicial do motor. O motor só, depois que gira, é que ele pega, é que ele funciona. Sem um giro inicial, ele não funciona. Então vamos imaginar o seguinte: está aqui um pistão, certo? Você tem válvulas de entrada e de saída. Bem com calma. Eu não quero formar mecânico, não. Mas é só para chegar numa informação básica importante para vocês. Vocês não estão em curso de mecânica, não. Mas é bom saber isso. Quando você dá um giro no motor, que o motor começa a girar, o pistão desce, a válvula de admissão de entrada, ela abre e o combustível entra. No caso de um carro aspirado,
o nome é aspirado porque quando o pistão desce, é como você puxar uma seringa. Ele suga o ar com o combustível. Então, quando você desce aqui, o combustível é injetado na primeira descida. Primeiro tempo, ó, desceu puxando o combustível. Segundo tempo, a válvula fecha. Uf. Quando a válvula fecha, o pistão é forçado para cima. Quando ele sobe, ele comprime o ar com o combustível. O combustível está aqui dentro vaporizado. Ele é comprimido. Quando ele chega em cima, a vela que tem dentro do sistema lança uma faísca. Tudo isso sincronizado pelo motor fora. A vela faz uma faísca. Quando ela faz a faísca, o combustível explode. Quando o combustível explode, ele empurra o pistão para baixo. Começou a funcionar o carro. É aí que o carro começa a funcionar. Então, quando isso acontece, aí depois ele desce violentamente, já mexendo, funcionando o carro, não é isso? Aí depois você, no último ciclo, você abre uma válvula, né? Isso tudo automático, o carro já faz isso tudo automaticamente. E quando esse pistão sobe, ele joga para fora todos os gases resultantes da combustão. Aí o que acontece? Fecha de novo e ele começa tudo de novo. Admissão, compressão, explosão, expulsão de gases. Admissão, compressão, explosão. Então veja que são quantos tempos? 4 tempos. Admissão, compressão, explosão e a expulsão dos gases. São 4 tempos. Só um desses tempos é que o motor está funcionando assim. Ele tá gerando energia, que é o momento da explosão. Em todos os outros, ele está consumindo energia dos outros, porque são 4 cilindros, né? Então, como você tem 4 cilindros, por inércia, esse vai fazendo o movimento, os outros movimentos. Então, veja que interessante. Imagina o seguinte agora. Todo o sistema é produzido para acontecer tudo na hora certa. Tem a hora da admissão. Essa válvula abre para sofrer a admissão. Tem a hora da compressão. Essa válvula fecha para fazer a compressão. Tem a hora da explosão. Válvulas fechadas. Explosão. Puf. E tem a hora da expulsão. Essa válvula abre para fazer a expulsão de gás. Cada um no seu tempo. Agora imagine o seguinte. Admissão. Beleza, desceu. Entrou combustível. Compressão. Buf, explodiu. A gasolina ruim não resiste à compressão. Qual é a consequência disso? Como ela não resiste à compressão, ela explode antes do tempo. Se ela explodir antes do tempo, o pistão deveria subir. Ele vai subir forçado pela explosão. Ele vai continuar subindo. Só que vai afogar tudo. Vai danificar tudo. Porque está explodindo na hora errada. Ela só poderia explodir quando o pistão chegasse em cima. Que aí vem a faísca da vela, aí a faísca vem, já explodiu. Vai falhar motor, vai se perder potência, vai se perder. Então, quando você usa um combustível de má qualidade, ele não resiste à compressão. Ferra o motor do seu carro, porque acontece tudo na hora errada. Além de aumentar, obviamente, o consumo, porque quando deveria explodir, não vai explodir. Lógico, se isso acontecer, seu motor nem funciona, se for de péssima qualidade. Agora, se isso acontecer algumas vezes, o motor até funciona, mas vai causar um bocado de problema. Então, a gasolina boa, ela tem que resistir à compressão. E isso tem a gente criou uma medida para isso. Chama-se octanagem. O que é a octanagem? A octanagem é uma medida da possibilidade, é uma medida da propriedade do combustível, não só a gasolina, mas de qualquer combustível, de sofrer compressão. Quando a octanagem é boa, o combustível ele sofre compressão e só explode na hora certa. Quando a octanagem é baixa, o combustível várias vezes vai explodir na hora errada. Isso, péssima qualidade. A nossa, eu não sei qual é a octanagem hoje do nosso combustível, mas deve estar entre 80 e 90. Nos Estados Unidos, vocês quando chegam... Eu nunca fui não, tá? Estou dizendo porque eu já vi em filme e vejo em fotos, e já pesquisei também. Você chega no posto, principalmente em grandes cidades, você tem bombas com os números bem grandes assim. 86, 90, 90 e tanto. Aquilo é octanagem.
Obviamente, cada bomba daquela tem um combustível de qualidade diferente e, lógico, com um preço diferente. E aí você bota a que mais se adequa a seu bolso. Aqui no Brasil a gente tem, entre aspas, mas não tem esse valor de octanagem, né? Mas a gente tem a gasolina comum, no caso, e a gasolina a pódio, né? Que é o pódio é o nome da Lubrax, mas vocês estão entendendo, né? Então, você tem a gasolina comum e a gasolina pódio, que a gasolina pódio tem de melhor, ela tem uma melhor octanagem. E por que isso é feito? Porque o índice de octanos, na realidade de iso-octanos, melhora a qualidade. Uma gasolina de octanagem 100, ela se comporta como se tivesse 100% só de octano. Óbvio, tem uma gasolina que tem 100% de octano. O termo é, ela se comporta como? Então, quando você vê assim, a octanagem é 90, isso quer dizer que ela se comporta como se tivesse 90% de isoctano. E a gasolina ruim é a que tem uma grande quantidade, agora me fugiu, acho que é heptano, se não me engano é o heptano, que é o que tem a pior octanagem. Então, numa gasolina, o índice de octanas, ou octanagem, mede a capacidade dela de sofrer compressão sem explodir. Não é interessante, gente? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Queiram perguntar sobre isso aí? Uma curiosidade, né? Você pega álcool, o álcool tem uma octanagem melhor que a da gasolina. A octanagem do álcool é muito melhor que a da gasolina. Então, se aqui fosse barato o álcool, eu só usava álcool. A octanagem é muito melhor. Aí veja que o álcool não tem octano, não tem isoctano no álcool, né? Mas ele tem octanagem, ou seja, ele se comporta como se tivesse. Então, quando você vê esse termo octanagem, é uma referência ao isoctano, tá? Mas não é porque tem o isoctano, é porque se comporta como se tivesse. É um termo de comparação. Perguntas? Fiquem à vontade. É porque eu estou falando muito. Tranquilo, gente, até aqui? Me ajuda aí, tem hora que eu me sinto só, sabia, com vocês? Ninguém fala nada. Estou fazendo o quê? Estou fazendo o jantar e assistindo a aula. Aí nem liga para mim. Bora para cá, minha gente. Vamos para cá. Bom, então o petróleo é uma mistura de milhares de compostos orgânicos, mais essencialmente alcanos, do mais leve ao mais pesado, quase uma centena de átomos de carbono, né? A maioria desses alcanos pertence a dois tipos, lineares e ramificados. Há também quantidades apreciáveis de cicloalcanos, principalmente aqueles de 5, 6 átomos de carbono, que são termodinamicamente mais estáveis de todos, como o ciclohexano e o metilciclopentano. Ambos correspondem à mesma fórmula, o C6H12. Tá? Aí para vocês entenderem o que é o petróleo, né? Bom, tem mais informação. Também contém alguns hidrocarbonetos aromáticos. O petróleo, veja, hidrocarboneto aromático de petróleo é ruim. Os petróleos que têm muito aromático não são de boa qualidade. Não rendem boas frações para gasolina, para óleo diesel, de combustíveis. Não rendem boas frações. Obviamente o petróleo ele muda a composição de acordo com a região. Né? Porque o petróleo, a origem não foi a mesma. Não foram os mesmos animais, vegetais que morreram para dar origem ao petróleo. Então, você pegar o petróleo do Oriente Médio, daquela região árabe e tal, é de péssima qualidade. Péssima qualidade. Alto teor de aromáticos. Porém, por isso, ele é muito o quê? Barato. É barato porque é de péssima qualidade e é barato porque é de fácil obtenção. Pensa lá, você fura num deserto, jorra petróleo. Pô, enterra. Tá? Os americanos, no início do século passado, o cara furava no quintal de casa, jorra petróleo. A região do Texas ali, os caras hoje enriqueceram ali, por quê? Acharam petróleo em casa, praticamente, no início da exploração do petróleo, os primeiros poços e tal. Era uma coisa bem caseira. Né? Obviamente deu origem a muitas grandes indústrias isso aí. Enquanto que no Brasil,
o nosso petróleo, uma parte vem de onde? De mar. E o pré-sal? Águas profundas e profundidade dentro também da terra. Alta tecnologia e custo para produzir. Porém, o petróleo americano, de uma maneira geral, é de boa qualidade. Ou seja, tem um baixo teor de aromáticos tal, e alto teor de hidrocarbonetos alcanos, principalmente. Né? Então, o nosso petróleo é de melhor qualidade, porém, é de mais difícil acesso. Enquanto que o petróleo, principalmente o petróleo árabe, é de baixa qualidade, porém, de fácil acesso. Por isso que é barato, por isso que, mesmo países que produzem muito, como os Estados Unidos, eles importam. Por quê? Porque é barato, é melhor importar e deixar o da gente ali para o futuro. Tá? Se o cara consegue importar mais barato do que produz, é melhor importar. Né? O Brasil hoje, se quiser, ele é autossuficiente, mas não é interessante ser tão autossuficiente assim. Se tem petróleo lá fora mais barato para você comprar, é melhor comprar e guardar o da gente com uma situação futura de preço futuro. Bom, questão estratégica. Juntos, pronto. Aí você tem aqui, ó, eu queria chamar a atenção. Os aromáticos, principalmente o tolueno, o metilbenzeno e o parachileno. Aí esses três são os principais. Juntos, a soma desses três é o componente da gasolina chamada BTX, que, por outro lado, é o componente mais poluente quando ocorre um derramamento no mar. Então veja o problema aí, né, principalmente do petróleo árabe, que é rico nisso aí, o alto índice de BTX, que é o metilbenzeno, parachileno e o dimetilbenzeno. Bom, a gasolina contém predominantemente C7 e C8. Predominantemente. Então, cuidado com esse negócio de a gasolina é somente. Não. Predominantemente. Ele vai poder ter outras cadeias, mas não muito longe disso aí. Então, pode aparecer um C5, pode aparecer um C9, mas não foge muito disso aí, não. O diesel é de C9 a C11. Uma curiosidade do diesel: carro a diesel não tem vela para fazer a faísca. Carro a diesel, o diesel chega uma hora que ele sofre explosão espontânea. Ou seja, quando ele comprime, ele explode. Só que o diesel, o carro já é desenvolvido para que ele só vai explodir na compressão, só vai sofrer a explosão espontânea quando está na posição mais alta do cilindro, né? Que aí ele explode empurrando o cilindro para baixo. O princípio é o mesmo. O cilindro explodindo dentro, o movimento, é o mesmo princípio do carro a gasolina. Só que você não tem a vela para a explosão. Tá? A vela tem no carro convencional, o motor convencional. Outra curiosidade é que o motor turbinado é nada mais é do que um motor com uma turbina que injeta mais ar e mais, porque a queima, quando o carro aspirado é quando o motor, o cilindro desce, que aspira o ar com o combustível. Então, às vezes, entra pouco ar. No caso do motor turbinado, parte do ar é pressurizado pela turbina entrar. Então, como a turbina faz entrar mais ar, a queima é melhor, o aproveitamento do combustível é melhor, polui menos, tá? E gera mais energia, porque a queima ocorre de maneira mais completa. Curiosidade, para quem hoje em dia se fala muito em carro turbinado, né? Que hoje em dia que estão aparecendo aí. Quanto mais carbono tiver um alcano, maior será a sua ponto de ebulição, a gente já sabe disso, e menor será a sua pressão de vapor, ou seja, evapora com mais dificuldade. De modo que a formulação de gasolinas no verão, em países quentes, seja diferente daquela dos invernos em climas frios. Então veja que, por exemplo, só para vocês terem ideia da importância disso aí. Se você for comprar um carro em algumas montadoras, quando você vai receber o carro lá no sul do país, aqui não, aqui nem se fala nisso. Mas quando você vai receber o carro lá no sul do país, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o cara já diz, olha, não dá para botar gasolina do Uruguai, por exemplo, ou é da Argentina, não lembro agora, porque a formulação é diferente por conta disso. O clima é mais frio, então você tem que formular diferente. Então, até esse detalhe tem que ser levado em consideração. O carro é regulado para usar a gasolina formulada para aquele país. Tá? Oi.
Gasolinas formadas com alcanos lineares e cicloalcanos têm qualidades pobres como combustíveis, explodindo previamente no motor ao invés de queimar progressivamente. Olha aí, ó. Eu acabei de falar. O que é isso? Octanagem. O que é explosão prévia? É a explosão antes do tempo certo. Se a explosão ocorrer antes do tempo certo, qual é a consequência disso? Você vai ter uma baixa qualidade, uma baixa octanagem. A gasolina ou qualquer combustível tem que explodir no tempo certo. Os aditivos dos compostos de chumbo nas antigas gasolinas visavam evitar essas explosões. Antigamente se botava chumbo na gasolina. Até que se detectou que esse chumbo estava poluindo o ambiente. Hoje em dia é proibido o chumbo na forma do tetraetil chumbo. O tetraetil chumbo aumentava a octanagem, ou seja, fazia com que a gasolina, mesmo de baixa qualidade, só explodisse na hora certa. Oh, que bom, né? Bom para o carro, bom para o combustível, bom para o cara que está dirigindo, mas ruim para quem está ao redor, que está respirando chumbo. Ao contrário desses hidrocarbonetos ramificados, os ramificados possuem excelentes propriedades como combustíveis, queimando progressivamente e na hora certa e obtendo a maior potência por unidade de massa queimada. O chamado isooctano, que é o 2,4,4-trimetilpentano, que se obtém muito pouco diretamente do petróleo, foi tomado como referência. Isso que eu já falei, né? Ele é a referência para a octanagem, é a referência para a qualidade. Mas ele praticamente não tem nem a gasolina direito. Tá? É a fórmula dele, ó. É o 2, numerando daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, trimetilpentano, ou isooctano. É o nome convencional, né, o nome dele. Assim, a capacidade de uma gasolina gerar energia, sem causar explosão prévia no motor, é medida pelo seu índice de octano, para o qual o isoctano leva o valor 100. É o heptano mesmo, olha aí. Ó. O heptano, valor 0. Então, o heptano é péssimo para explodir na hora certa. Só explode antes. Ele tem valor 0. Uma gasolina só com heptano não funcionaria, o carro não ligaria. Com certeza. A gasolina produzida por destilação simples de petróleo bruto tem um índice octano em torno de 70. Então, a gasolina que é produzida tem valor 70, que é muito baixo para ser usado em veículos. A adição de tetrametil ou tetraetil chumbo impede a explosão e aumenta o número de octanos. O problema é a alta toxicidade do chumbo atmosférico, razão pela qual foi retirado na Espanha e em outros países em 2002. Acho que o Brasil também não usa mais não, proibido. Isso é o tetraetil chumbo. Aqui é chumbo, a tetrametil, né? É metil ou etil? Tetrametil. Tetrametil. Então, chumbo é metil, 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 metil. Tetrametil chumbo. A alternativa para usar chumbo ou manganês em uso de gasolina de frações de alcanos altamente ramificados, BTX ou MTBE, que é o éter metil terquibutílico. A desvantagem de usar o BTX é que a contaminação de chumbo diminui, mas o smoke fotoquímico é aumentado, a gente já viu. O problema é que os carros não vêm equipados com um conversor catalítico adequado para BTX. Esse BTX é lançado no ambiente, né? E vai se transformar em aqueles compostos orgânicos voláteis, aumentando sua concentração no ar. Então, aí o BTX que a gente falou, né? Benzeno, metilbenzeno, tolueno, dimetil, aqui é o orta de metilbenzeno, e assim por diante. E aqui também usado para aumentar a octanagem, que é o metil-terquibutil éter metil-terquibutílico. Tá? Éter metil-terquibutílico, que é esse rapaz aqui. Esses compostos são cancerígenos e, indubitavelmente, causando o aparecimento de altas taxas de casos de leucemia. São esses aqui, viu? Gasolinas reformuladas atuais tendem a diminuir a presença de BTX e VO6, né? Os orgânicos voláteis em geral. Outro produto que está começando a aparecer é o bioetanol, como o E5, que conteria 5% dele. Hoje em dia, no Brasil, se usa etanol na gasolina, que é para aumentar a octanagem. A gente bota etanol na gasolina. A nossa gasolina ela tem, em média, 20%, 22% de etanol.
Tá? Mesmo qualquer gasolina que a gente compra no Brasil hoje. Gás natural é metano e etano, e o propano, geralmente no Brasil é muito pouco a produção de propano. Os americanos, eles engarrafam propano, vendem propano, tá? Vocês podem ver que vários filmes americanos, eles falam a churrasqueira com propano, que é exatamente as churrasqueiras com um bujão de gás, churrasqueira a gás. Eles usam muito isso lá, né? Que no Brasil é pouco comum, a gente usa mais o carvão, né? Lá eles usam churrasqueira a gás. E o gás usado lá, a maior parte dele é propano. Tá? Mas no Brasil não, é gás natural. Gás natural no Brasil hoje está chegando em regiões que eu nunca imaginei que ia chegar. Você vai na Paraíba mesmo, você até praticamente a última cidade está chegando o gás natural. A vantagem do gás natural? O preço muito menor, né? Polui bem menos. O pessoal reclama que o carro não rende tanto. O problema é que o pessoal compra um kit. Que o que o pessoal faz com o carro? Pega o carro e adapta para o gás. Aí tem um kit que se coloca. Mas o pessoal compra o kit mais barato e realmente o kit mais barato não resolve o problema, deixa o carro ruim. Ou se comprar um kit correto, que é mais caro, porém, você não vê diferença entre usar gasolina ou usar o gás natural. Gás natural consiste em metano, juntamente com pequenas quantidades de etano e propano, principalmente metano. Né? É usado em casas para cozinhar, aqui no Nordeste não usa, mas no sul do país usa. Existe canalização de gás para as casas. Então você vai alugar a casa, você vai ter lá, ou comprar uma casa, você vai ter lá a energia elétrica chegando, você vai ter a água chegando, e você tem o gás também chegando canalizado nas casas. Tá? E assim usa também em termoelétricas para a produção de energia. Aqui é o metano, quando queima, CO2 e água, a energia liberada 890 kJ por mol. O gás natural comprimido é usado para operar alguns veículos, como táxi e ônibus. Uma coisa importante a gente deve chamar a atenção aqui agora. O gás natural, dentro do botijão, ele não está líquido, ele ainda está gasoso. Ele fica lá comprimido. Enquanto que o gás de cozinha, que não é esse gás, quem é o gás de cozinha? É mistura de propano e butano, principalmente butano. O gás de cozinha, quando você pressuriza, ele fica líquido. Então, dentro do botijão de gás de cozinha, não tem gás, tem líquido. Ele só volta a ser gás quando você abre que ele sai. Aí ele volta a ser líquido. Mas dentro do botijão ele está líquido. Enquanto que o gás natural não. Dentro do botijão ele é gasoso. Daí o perigo dele. E daí também a facilidade de transportar ele. Por isso que ele pode ser canalizado. E o gás de cozinha não pode ser canalizado. Beleza, gente? Uma desvantagem é o uso de tanques de gás pesados e volumosos. Né? Eu tive carro a gás, eu tive um carro com gás, a mala do carro todinha era... E tinha uma mala grande, mas a mala do carro todinha era um botijão de gás. Né? E tem que estar abastecendo o tempo todo. Né? A desvantagem é essa. Bom, aí é um exemplo de botijão, certo? Do botijão do carro de gás, certo? Aqui é a bomba que eles ligam para abastecer o sistema de abastecimento. E aí é um transporte de gás, um navio que transporta gás. Aí tem dentro tudo gás natural. Então, curiosidade para vocês. O gás natural apresenta vantagens e desvantagens. Não possui composto de cadeia longa. Emissões de compostos orgânicos volados são praticamente inexistentes. No entanto, ele escapa mais fácil, vazamentos, né? Além de se emitir com resíduo da combustão incompleta, de modo que pode contribuir como a gente já viu, o metano contribui 20 vezes mais para o efeito estufa do que o CO2. Aí eles estão com propostas de adicionar 15% de hidrogênio, que é para melhorar essa queima. Aí os oxigenados, basicamente metanol, etanol e éteres. Éteres muito pouco usados hoje em dia. Metanol, os americanos usam muito metanol e a gente usa etanol. Tudo é de acordo com a facilidade de fonte, né? Qual é a nossa maior facilidade? De fonte de etanol.
Tá? Então, eles são líquidos, geram usado em motores de combustão. O Brasil, reconhecidamente, tem tecnologia de desenvolvimento de motores. A gente desenvolveu o carro com os dois combustíveis, né, o bicombustível, o que usa gasolina ou etanol. Tecnologia desenvolvida no Brasil, porque a gente tinha, antigamente, o carro ou era a álcool ou era a gasolina. Não tinha o carro como tinha hoje. Eu tive carro a álcool, não podia botar gasolina, era só álcool. Qual era a consequência disso? O álcool ele é ruim no início, quando o carro está frio. Ele só funciona melhor quando o motor está quente. Então, no início, meu amigo, andar de manhã cedo, dia frio, para ligar o carro era o maior trabalho do mundo, para o carro pegar. Hoje em dia, não, tem aqueles tanquinhos de gasolina, e hoje em dia você pode usar os dois combustíveis no carro, né? Bom, recentemente estou começando a ter importância como aditivos. Hoje em dia, o etanol é usado como aditivo em gasolina, né? Hoje em dia nós temos os flex e os álcools têm grandes vantagens sobre o metano ou hidrogênio e são líquidos que facilitam seu armazenamento e uso, né? Então, o carro com álcool funciona muito mais tranquilo. Bom, o álcool no Brasil ele é feito a partir da cana-de-açúcar. Os americanos produzem a partir do milho. Qualquer fonte que tenha carboidrato produz álcool. Qualquer fonte que tenha carboidrato produz álcool. Tá? Só fermentar. Só que, obviamente, quanto menor o carboidrato, melhor. O Brasil se usa a partir de cana-de-açúcar, sacarose, um disacarídeo. E o milho? O milho é um polissacarídeo, é amido. Você tem que quebrar o amido, hidrolisar o amido todinho, quebrar, para depois poder produzir, poder fermentar. Então é mais fácil, mais barato produzir a partir de cana-de-açúcar, ou de qualquer de beterraba, de quem tenha açúcar, né? A produção de metanol em grande escala pode ser feita a partir de combustíveis fósseis, como carvão ou gás natural. Veja que os combustíveis fósseis podem virar metanol, né? O etanol é atualmente obtido a partir de matéria vegetal. No Brasil, cana-de-açúcar, Estados Unidos e Canadá, do milho. A fórmula dele aí, metanol primeiro, etanol o segundo, né? O cachorrinho ali. Então, a geração de metanol pode ser feita a partir de combustíveis fósseis, geralmente a partir do carvão ou do gás natural. Aí, o carvão com água, você hidrolisa, tal, ele vai virar monóxido, que com o metano você vai... Cadê as reações? Cadê o metanol aqui no final? Aqui é para a produção de hidrogênio. Eu botei isso aqui por quê? Certo. Deixa eu ver aqui na frente, que eu acho que tem aqui na sequência. Tá bom. A mistura de CO2 e H2 é chamada gás de síntese, uma vez que muitos compostos diferentes podem ser obtidos a partir dela. Então, esse gás de síntese, ele é transformado em metanol. A partir de... Então, veja que complicação produzir o metanol a partir de combustíveis fósseis. Primeiro, o carvão, ou o carvão ou o metano, um ou o outro, não é I, é ou, produz o gás de síntese, que é esse CO misturado com hidrogênio. CO misturado com hidrogênio. Depois, o gás de síntese é transformado, com o uso de catalisadores, é transformado em metanol. É uma possibilidade. Outra é você destilar madeira seca. Os americanos fazem isso. Infelizmente, os conversores catalíticos existentes permitem apenas uma conversão parcial, cerca de 1/5, ou seja, 20%. Então, não é, vamos dizer assim, economicamente viável. Outra razão requerida 1:2, não, mas isso aí é para produção. Não, isso é só estequiometria para produção. Vamos para o mais importante que eu quero chegar. Eu quero chegar no etanol. Vou deixar isso aí para vocês. Vocês olham com calma, tiram algumas informações e vou tirar essas informações. Pronto. O etanol, queria chegar aqui. O etanol é geralmente obtido da fermentação da matéria vegetal, rica em carboidratos, como açúcares, amidos, celulose, ou seja, teve carboidrato, você obtém o etanol. Tá? Então você fermenta, se for amido ou celulose, tem que passar antes por uma hidrólise. Hidrolisar amido é fácil. Hidrolisar celulose não é fácil.
Se fosse fácil hidrolisar celulose, você podia usar, inclusive, o que sobra da cana-de-açúcar, que é rica em celulose, depois que você extrai o caldo da cana, o que sobra ali é a celulose. Você poderia pegar aquela celulose e transformar em etanol novamente. Não é fácil. Atualmente, enormes quantidades de etanol são produzidas no Brasil a partir de cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eles fazem a partir do milho. Mas seu uso ainda não é muito difundido. Até porque, veja, usar milho, que é uma coisa para alimento humano, para produzir etanol, né, tem que também ponderar essa possibilidade. Aí o etanol de segunda geração, esse aqui é interessante. Quando perguntado se o etanol pode substituir o petróleo, a resposta é não. Porque não dá para você plantar coisa suficiente para produzir etanol. Já que as áreas de cultivo necessárias para ele devem ser pelo menos o dobro das atuais, o que não seria sustentável de forma alguma. Era deixar de produzir comida para produzir etanol. Então, isso não vai acontecer. Existe um potencial maior para obter etanol a partir de celulose. O que eu falei, se tiver carboidrato, você tem etanol. Só que a celulose é muito estável. Hidrolisar a celulose é muito difícil. Resultado, hoje em dia tem muita pesquisa para produzir etanol a partir de celulose. Tem até gente já produzindo. Esse etanol que vem da celulose é chamado etanol de segunda geração. Então, o etanol de primeira geração é aquele da cana-de-açúcar, é aquele do milho, é aquele que vem do amido ou que vem da sacarose. O de segunda geração é o que vem da celulose. É uma grande promessa para o futuro, tá? Porque a gente podia utilizar qualquer resto de planta, né, para produzir etanol. Estudos mostraram que o cultivo de árvores implica menos gastos. Olha a ideia, plantar árvore para pegar, transformar, porque a árvore é o quê? Praticamente celulose, a estrutura dela todinha. Então pega a árvore e transforma em etanol. O principal problema é que ainda é caro, porque tecnologia nova, né? Então tem que ter, é uma coisa para o futuro, porque, como eu disse, precisa degradar a celulose. Hoje em dia está se usando enzimas, bactérias, tá? Eu já vi outros estudos aí que estão tentando fazer, mas é muito difícil degradar a celulose para se obter os açúcares menores para poder fermentar. A fermentação só acontece com os açúcares menores, então tem que reduzir a celulose a esses açúcares menores. É o etanol de segunda geração. Bom, gente, deixa eu ver aqui. Bom, praticamente é isso. Aqui é mais a informação que eu queria, que já não é tão importante para a gente. Praticamente é essa informação que eu queria passar para vocês, que vocês entendessem quais são os combustíveis que a gente usa, quais são as fontes, o que são os renováveis, quais são os problemas de petróleo, o que é ter qualidade no combustível para um carro, ele está falando para motores de maneira geral, e era isso que eu queria passar para vocês. Estou à disposição de perguntas, de dúvidas, de indagações. Obrigado. Perguntas? Recebi lanchinho. Vocês querem lanchinho ou não? Lanchinho tem crepe aqui, tem lanchinho. Fim de tarde. Beleza, eu vou mandar a gravação. Eu estou devendo a gravação, inclusive, a semana passada, mas eu estou mandando tudo hoje para amanhã. É que é muita coisa, gente. Essa matrícula me tirou de tempo. Pois, gente, então era isso a aula de hoje. A gente volta a se encontrar, então, próxima semana. Vou mandar algumas coisas para vocês durante a semana, para a gente ir adiantando a disciplina. E a gente, semana que vem, começa a falar sobre a questão de líquido. Sim, vou mandar um vídeo muito bom sobre o protocolo de Kyoto, que eu não mandei ainda, para vocês entenderem o que é o protocolo de Kyoto, que tenta limitar a emissão de CO2. Tá bom? Então, a vocês uma boa tarde e até a próxima semana, presencialmente, ou a qualquer momento, quando eu enviar os vídeos. Tá bom, gente? Até mais, galera. Valeu, Ricardo. Até mais.